Talvez você nunca soube, mas ele foi meu primeiro ídolo. Quem disse isso foi o Kobe, ao ver ele ganhar tanto título em cima do seu pai e do seu país, na Itália e no PAN. E se até o Kobe era fã, discordar seria ridículo. Vai ver no seu currículo, um perito do perímetro, o maior cestinha olímpico, o maior número de pontos num jogo de Olimpíada, a maior média de pontos por jogo numa Olimpíada. Não tô falando de nenhum herói da Ilíada, mas se Homero tivesse vivo, botava sua história num livro, pois ela merecia, tá? Virar um filme, ganhar um Oscar de melhor atuação. Mas quem ganhou o Oscar foi o Brasil, que teve o privilégio de te ter na seleção. E eu, que era só um pivete, ouvia com os olhos brilhando, meus primos mais velhos contando sobre o nosso Pelé do basquete. E se você não viu ele jogar, pode perguntar pro David Robinson, que eu tenho certeza que ele sabe quem foi Oscar. If you never heard, tem até vídeo do Larry Bird para comprovar. E seria ironia ou destino, afinal, o nascimento do Mão Santa acontecer em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, para se tornar o maior pontuador da história do esporte. É isso mesmo, o maior cestinha do basquete. Sabe quantos pontos? 49.737. Ele mudou o game, é Hall of Fame, pode estender o carpete. O draft de 84 é para sempre lembrado, pois ninguém menos que Hakeem Olajuwon, Michael Jordan e Barkley foram draftados. E o nosso craque brasileiro, que foi o primeiro estrangeiro a ser selecionado, apesar de nunca ter jogado, porque naquela época, se jogava na NBA, não podia jogar pela seleção. Foi uma difícil decisão para Oscar Schmidt, mas ele preferiu abrir mão do convite e deixar o Brasil literalmente em primeiro lugar. Uau. E que sorte que Oscar não foi parar na América do Norte, senão não teríamos presenciado uma das maiores reviravoltas da história do esporte. Em 87, na final do PAN, contra o Tio Sam, numa atuação inesquecível, Oscar consegue o impossível: ganhar dos americanos na sua própria casa, botar a bandeira do Brasa no topo mais alto do pódio. Nem o comitê do PAN poderia imaginar esse episódio, e sequer tinha um hino brasileiro para tocar. Mas quem esquecerá o que aconteceu em Indianápolis? E os americanos podem botar Marcel e Oscar em suas lápides. Depois disso foram lápide a participação dos atletas da NBA na Olimpíada, porque viram que sem o Dream Team não ia dar. E o Brooklyn Nets, a franquia pela qual Oscar foi draftado, em 2017, convida Oscar para o All-Star e coloca uma camisa com seu nome num quadro. Até em terra norte-americana, no Hall da Fama, o seu nome está gravado. E que orgulho ver você sendo homenageado ao lado de gigantes. Seu discurso no Hall da Fama foi emocionante. Com toda a humildade, agradeceu os treinadores e colegas de equipe, mas se emocionou ao falar da Maria Cristina, da Stephanie e do Felipe. Pois nenhum título na Itália, nem mesmo o Pan-Americano nos Estados Unidos, não há medalha que valha mais do que ser o melhor pai e o melhor marido. Uau. Sem eles não haveria Mão Santa, pois quando a esperança se vai e o arremesso da vida não cai, é a mão deles que te levanta. E Oscar já adianta, Mão Santa que nada, é mão treinada. Eram mais de 1000 arremessos depois do treino, senão ele nem saía de quadra. E se de 3 ele não mete, na sequência 20 arremessos, ele volta do começo e repete. Aí chega no jogo e acerta a cesta e vem um besta dizer que ele já nasceu para jogar basquete. Mas Oscar, deixa o brasileiro falar. Para nós você sempre será o Mão Santa, porque você fez a gente sonhar. Um povo que vive em meio a tantas mazelas, que sabe que a sorte não vem de bandeja, por vezes é enterrada e caindo pelas tabelas, tem poucas coisas que se orgulhar, e você, Oscar, é uma delas. Vi numa entrevista você dizer que já não tem medo de morrer, mas Oscar, isso nunca vai acontecer, porque heróis são imortais, assim como Senna jamais morreu, como Pelé também não morreu, você viverá para sempre num lugar ao sol e no hall do basquetebol. E também no coração de todo brasileiro apaixonado, que nem eu. Muito obrigado, Oscar. Cara. Vou te falar, meu amigo. Você arrebenta mesmo.